nós estamos aqui com a nossa deputada Maria do Carmo, uma ativista pela luta contra a violência contra a mulher. Ela tem vários projetos, inclusive alguns já viraram lei, e ela vai falar um pouco para a gente sobre isso, já que nós estamos no mês que é não só Outubro Rosa, com cuidado com a mulher, mas também de combate à violência. É verdade, olha, no dia 10 de outubro, nós festejamos, digamos assim, ou chamamos a atenção dessa luta no Brasil inteiro, né? Que é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Então, especificamente, para contar um pouco da história, essa data, ela nasceu de 1980, quando muitas mulheres estiveram nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo, e lá elas foram justamente reclamar de que elas estavam sendo inviabilizadas, essa violência contra a mulher, né? E foi aí que começaram todas eu diria que as mobilizações nacionais, no sentido da gente chegar à legislação, né? Quando realmente o feminicídio virou um crime, né? E porque antes não era tido como homicídio, as leis eram muito brandas com relação a isso e as penas também. Então, com o feminicídio vendo como um artigo penal, aí é mais difícil, né? Aí tem uma apuração específica. Então, para nós isso é muito importante. Existem vários mecanismos, né, que o governo federal, o governo do estado, eles têm feito no sentido de avançar para diminuir esse número de feminicídio. Infelizmente, de 1980 para cá, apesar de todos os cuidados, apesar da legislação, o feminicídio continua aumentando. Hoje, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil, apenas pelo fato de serem mulheres, né? Então, que é bem característico do homem violento, né? E da forma como a mulher é tratada, né? E no seu ambiente de trabalho e em casa. Então, assim, apesar de todos os esforços legais e de conscientização, de campanhas e tudo, o feminicídio continua crescendo, porque o machismo no Brasil ele é estrutural. A maioria dos homens entende, claro que tem muitas exceções, que é o que a sociedade espera dele, é que ele seja violento, que ele seja grosseiro, que para provar a sua masculinidade ele precisa mostrar publicamente que ele tem poder sobre a mulher. Então, isso aí é muito difícil de tirar da cabeça dos homens, né? Foi aí que a senhora deu uma grande assertiva ao promover no currículo, né, uma educação contra o machismo, né? Porque a cultura, a educação faz com que surjam novas gerações com novos pensamentos, né? E aquela cultura do machismo seja aos poucos amenizada, no mínimo, porque ainda é cultural, né? Exatamente, né? E virou lei, né? Virou lei. E quais são as duas principais leis que eu digo? Primeiro, nós tivemos uma emenda constitucional. Agora, na Constituição do Estado do Pará, já está lá claro quais são os direitos e deveres de homens e mulheres, porque não dizia que era de homens e mulheres, apenas dizia que era direitos, né? Então, especificamente, agora ficou claro que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres no Estado do Pará e que devem ser tratados de forma igualitária, inclusive nas relações de trabalho, nas relações sociais e tudo mais. Além disso, isso foi uma grande conquista, porque foi uma emenda constitucional, ou seja, precisa da maioria absoluta de votos aqui para que você possa mudar a Constituição. E o segundo é quando a gente consegue colocar no currículo escolar, né, que as crianças possam ter essa noção, que os meninos eles têm que ter a noção de que a violência que eles veem, o modelo que eles veem em casa, não é natural. Porque a maioria das crianças, elas veem o pai maltratar a mãe, humilhar, né, excluir, gritar, tratar mal. Então, reproduz o modelo para o menino de que aquilo é normal. E as meninas, elas percebem um modelo onde elas podem e precisam e devem se submeter a tudo isso. Então, se a família não consegue mudar essa concepção na cabeça das crianças, é necessário que a escola entre com esse trabalho, que é educativo, didático, mas é principalmente de mudança de mentalidade. Que esses meninos e meninas cresçam pensando diferente, né?
que a menina cresça se valorizando, sabendo que ela não veio ao mundo para ser saco de pancada, para ser destratada, para ser humilhada, que ela tem seus direitos, ela pode se vestir como ela quiser, ela pode ter opinião própria sobre as coisas e não precisa ser agredida por dizer o que pensa, ela não precisa ser calada. As mulheres foram caladas anos e anos, então a gente precisa fazer com que as meninas comecem a perceber que elas têm que exteriorizar a sua opinião própria sem medo de receber uma reprimenda, sem medo de receber uma violência física por conta de dizer o que pensa. E os meninos precisam crescer sabendo que eles têm que tratar as mulheres de igual para igual, tratar bem, que esse é o modelo e não o contrário, né? Que você possa... Olha, ontem eu vi uma coisa assim terrível. Eu estava lá na exposição de artesanato que foi feito ali no Porto Futuro e uma moça estacionou a sua moto e ela foi fazer alguma coisa e na volta o vigia, o rapaz lá que estava lá tomando conta, que era da segurança, ele tirou a moto dela do lugar e deixou no outro lugar sem que ela consentisse. Quando ela voltou, ela não gostou, obviamente, do que viu, perguntou e cobrou dele, e ele foi de uma grosseria enorme com ela. Tá? Cultural, né? É cultural, do tipo, cala tua boca, eu estou fazendo o meu trabalho, como se o trabalho dele fosse esse. Ele fez isso porque ela era mulher, porque se tivesse um homem estacionado a moto 2 vezes maior do que ele, eu duvido que ele tivesse feito essa postura de tirar a moto dela e deixar em qualquer lugar. E foi extremamente grosseiro com ela, né? Mandou ela se colocar no lugar dela, que ela não tinha, que ele não estava ali para tomar conta da moto dela, portanto, que ela se virasse. Ou seja, e eu até fui lá perto dele, eu disse, olha, eu acho que o senhor não tem razão. Então, fique calado, ouça tudo, porque ela estava mesmo para valer, ela tava bem braba, E estava dizendo os impropérios para ele. Ele tinha que ouvir calado, ele não tinha razão. Mas as mulheres hoje não estão mais caladas. Olha, só para a gente ter uns dados aqui, de janeiro a julho de 2025, através do 180, foram registrados quase 600 mil atendimentos. Houve quase 87 mil denúncias de violência contra as mulheres no Brasil, né? Então, elas não estão mais ficando caladas, elas estão brigando pelos seus direitos, brigando pela sua imposição, né? Então, isso também deve ao trabalho dos parlamentares. A Alepa tem se mostrado protagonista com várias frentes de projetos, não só em todos os partidos, sempre tem aquela atenção maior aos direitos da mulher, ao combate à violência, à educação, né? E nesse trabalho itinerante, vocês têm esse atendimento também por conta desses índices maiores sendo no interior do estado? Olha, com certeza. Por exemplo, eu quero inclusive dizer aqui que a decisão de fazer a itinerância, que veio, claro, da presidência da casa do deputado Chicão, foi um acerto, né, para todos nós, porque é uma possibilidade das pessoas perceberem a importância do poder legislativo, porque a maioria, o imaginário popular, ele sabe o que é ser governador, prefeito e presidente da República, mas às vezes as pessoas nem lembram em que elas votaram para vereador, para deputado estadual, porque votaram numa pessoa qualquer, pegaram um papelzinho do chão, porque não percebe a importância, que é justamente onde se decide principalmente o seu dia a dia, né? Então, eles ainda têm uma noção do que é ser deputado federal, senador, mas deputado estadual, a maioria das pessoas nem sabe do que se trata e o que se faz. Então, com essa itinerância, nós temos oportunidade de fazer uma audiência pública pela parte da manhã e na parte da tarde uma sessão ordinária. Nas audiências públicas tem saído muito a questão, o que tem sido recorrente, violência contra a mulher, inclusive violência obstétrica, reclamando em todas as regiões de como as mulheres são tratadas no momento mais sublime da sua vida, que é na hora que elas estão dando luz. Eu tenho um projeto de lei aqui da violência obstétrica que já foi aprovado, já virou lei, né? E que nós sabemos dessa importância. Mas a gente tem visto, claro, outras coisas, questão de infraestrutura, questão da assistência social, educação, principalmente por causa da criação das novas universidades estaduais, que as regiões têm se mobilizado nesse sentido. Eu fico muito feliz por isso, porque uma delas é lá na região do Baixo Amazonas. Mas a questão da violência contra a mulher, da violência contra as crianças é recorrente, né? A falta de apoio na assistência social para as mulheres.
Eu sempre, para as crianças, para os idosos, como tem sido recorrente também a violência contra os idosos, né? Então, é claro que junto vem a falta do asfalto, a PA que não foi asfaltada, a PA que tá esburacada e tudo mais, também as estradas que precisam ser feitas, o escoamento da produção, principalmente da agricultura. Isso aí tem sido muito forte, o agronegócio, né, tem pautado muitas coisas. Mas, junto com tudo isso, a gente percebe que tem um apelo de construção de novas escolas estaduais. Olha, uma coisa que é recorrente é a falta de terceirizados nas escolas estaduais. As escolas municipais, elas geralmente têm uma estrutura muito boa, mas as estaduais, por conta de serem muitas e distantes daqui de Belém, né, a maioria é muito sucateada. Então, é um desafio para o governador Helder e agora para o novo secretário, né, para o Cefé, essa questão de pelo menos plantar a esperança das pessoas de que elas vão ter uma escola de ensino médio com maior qualidade e tudo mais. E isso é impressionante como a gente ouve direto. Criação de novas escolas, como é a construção de novas escolas e a falta de merendeira, a falta de segurança, a falta de pessoas para fazer a limpeza, que são os famosos terceirizados, que eu não sei por que o Estado está lentamente, né, chamando essas pessoas e as escolas enquanto isso. Sabe quem faz o serviço? Os próprios alunos e os professores, que não são pagos para fazer isso, e as crianças não deveriam estar fazendo isso, porque aqui não é o Japão que tem essa cultura, né? Que dá o direito à criança de fazer a limpeza da sua escola, né? Aqui não. Aqui não tem isso. Então, as crianças não têm por que estar limpando a escola, né? Deputada, diante do nosso tema de hoje, que é sobre o cuidado com a mulher, lembrando que é Outubro Rosa também, né? Temos esse dever constitucional de alertar, de informar, mostrar que a Alepa também está nessa campanha, como ela está com todas essas campanhas de importância, né? E dentro desse projeto, a senhora tem alguma coisa para falar sobre Outubro Rosa? O que o parlamento tem a oferecer nesse mês de conscientização, de chamar a atenção para as mulheres, de se cuidar, de se amar, que também pega também pelo coisa de se proteger também? Claro. Antes de eu entrar no Outubro Rosa, eu só quero dizer que ontem eu apresentei um projeto que é tornando a obrigatoriedade da divulgação do sinal internacional de violência contra a mulher. Uma mulher que está sendo agredida na rua silenciosamente, ela pode agora apresentar um sinal que é feito na mão, né? A senhora pode fazer esse sinal? A gente já vimos alguns posts na internet, mas está começando uma divulgação ainda tímida, mas no Pará ainda não tem nada próprio ainda. Isso, exatamente. E o meu projeto é justamente para tornar, para divulgar, para difundir, junto com as outras campanhas do Estado, com relação principalmente a 192, a questão do telefone da violência. Mas o próprio agressor também não vai também se tocar desse sinal? E como é que fica nisso, né? Não, porque geralmente ele é feito de forma escondida, né? É uma mão aberta e a mulher fecha os 4 e fecha, aqui, ó, e fecha os 4 dedos, é como se a mão tivesse aprisionada. E abre e fecha. E isso ela vai fazer atrás, na costa. Geralmente é para que policiais possam ver e outras pessoas, transeuntes, possam ver, né? E geralmente quando a mulher está sendo conduzida para um lugar ermo, onde provavelmente vai ser atacada por esse agressor. Então, dentro de uma situação, né, que ela se mostre frágil. Geralmente ela é abraçada e levada de uma forma dura, né, para andar, para caminhar rápido. Você pode ter certeza que uma mulher que está sendo conduzida desse jeito na rua tem alguma coisa muito estranha. E aí ela vai poder fazer esse sinal pelas costas e aí as pessoas vão ver. O agressor não vai enxergar, não vai ver isso, né? E ela vai poder fazer e as pessoas... Um dia desse aqui em Belém teve um caso assim de uma moça que fez isso na rua, tá? E ela não fez o sinal internacional, ela fez com a mão, ela fazia sinais na mão, ela estava apavorada, ela fazia sinal com o olhar, com a boca, e várias pessoas foram em cima e tiraram ela, que o cara era um agressor que estava levando ela para um lugar ermo, né? Então, isso aí, essa lei nós apresentamos ontem, e eu espero, esse projeto de lei, que os deputados e deputadas votem a favor e que nós possamos, e o governador sancione
essa lei de sinais, né, que é para ser divulgada nas campanhas do Estado. Com relação... Pois não. Como a senhora comentou, deputada, é importante a gente ver que também as pessoas têm percebido os sinais. Sim, isso é muito importante. Principalmente a juventude, que é mais antenada, né? No caso dessa moça, foram os jovens que na rua estavam passando e foram atrás, seguiram, e aí ela gritou e realmente acabou evitando que acontecesse o pior. Então, isso aí é uma forma de... vai diminuir as estatísticas, porque não vai se concretizar a intenção do agressor. Então, eu acho que tudo que a gente possa fazer com relação a isso, eu tenho uma que é para os grandes eventos, porque as mulheres que forem agredidas nos grandes eventos também, os clubes ou os clubes de esporte também pagarem por isso, né? Palavras-chave também. Palavras-chave contra mulheres, né, em lugares de grande concentração. Então, são vários projetos. Nós temos, inclusive, uma publicação que eu vou mandar para vocês, que é da Procuradoria, comandada pela deputada Paula Titã, onde nós temos uma coletânea de leis que foram aprovadas, de projetos de lei que foram apresentados aqui, estão em tramitação, a maioria deles, com relação à questão da mulher, né? Eu vou mandar um exemplar para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar. Nós agradecemos. Está um pouco desatualizado porque ele é da campanha do ano passado. Então, de lá para cá, devem ter... Eu vou até comentar com a deputada Paula para a gente atualizar. Que as nossas ambientais vão ser atualizadas agora para a gente poder apresentar na COP. Então, seria muito importante atualizar também as que são de proteção das mulheres. E com relação ao Outubro Rosa, essa campanha de 30 dias, né, que o que mais tem me chamado a atenção são as várias instituições que estão adotando o Outubro Rosa. Então, hoje a gente não vê já só o governo fazendo isso. Já não é mais só a prefeitura, o governo do Estado, mas órgãos, nós percebemos órgãos, nós percebemos instituições fortes, universidades fazendo o debate sobre o Outubro Rosa, porque, olha, é fundamental que nós possamos sensibilizar aqueles que possam ajudar nesse sentido. Inclusive adolescentes, né? Porque existem casos de adolescentes que também têm esse problema e as pessoas ignoram isso. Eu acho que são mulheres de determinada forma. Mas se tu fores no hospital de câncer infantil, tu vai perceber que tem vários casos de adolescentes ainda com câncer de mama, né? E homens também, né? Com certeza. Homens com câncer de mama, que é uma coisa que também não é muito... Como? Olha aqui o que eu vi hoje, que eu acho que é importante. São os 4 As do Outubro Rosa. Atenção, esteja atenta ao seu corpo e aos sinais que ele dá. Autocuidado, valorize momentos para cuidar da sua saúde física e mental. Amor próprio, amar-se é também se cuidar e se prevenir. Atitude, que é marcar seus exames, incentivar outras mulheres a espalhar a conscientização. Isso é para prevenir, que nós precisamos prevenir, que é melhor, né? E eu estou muito feliz porque o SUS agora estabeleceu uma nova terapia que poderá reduzir até 50% a mortalidade das nossas pacientes. E o que é isso? Nesse mês de outubro, o Ministério da Saúde, através do Alexandre Padilha, que é o nosso ministro, e, claro, através do presidente Lula, nós vamos receber, ou já recebemos agora, o primeiro lote de um medicamento chamado Trastuzumab, Entancina, que é um medicamento de última geração incorporado ao SUS. Esse medicamento é caríssimo e as mulheres não tinham direito a ter esse atendimento pelo SUS. E a partir desse mês, desse Outubro Rosa desse ano, o SUS está adquirindo as doses desse remédio para tratamento do câncer da mama HR2 positivo, que é a forma mais agressiva da doença, tá? Então, isso é um avanço no SUS. Nós teremos no SUS um medicamento de última geração para atender as mulheres. O desafio vai ser colocar esse medicamento em todos os hospitais dos estados. E aqui do Pará, nós queremos que o nosso governador tenha essa sensibilidade de ir atrás, de fazer com que o SUS mande para os nossos hospitais, principalmente os hospitais regionais, que são eles que fazem o tratamento de câncer, principalmente para as nossas mulheres e crianças. Então, esse investimento ele é de 154 milhões para adquirir apenas
de início, 35 mil frascos, né, dessa ampola de medicamento que poderá atender todas as pacientes, né? Está disponível até para quando? Para esse Então, ano ainda? Esse ano já foi lançado agora, foi lançado para festejar o Outubro Rosa, e eu quero crer, olha lá o que diz aqui, que a nova terapia ela representa um avanço no cuidado, ampliando as opções de tratamento do SUS e oferecendo as melhores perspectivas, e vai ser iniciada imediatamente já a partir do ano de 2025. O medicamento pode reduzir até 50% a mortalidade das nossas pacientes. Então, isso é um avanço. Onde que se falava do SUS adquirir medicamentos de última geração para tratamentos das pessoas que mais precisam? Porque só vai para o SUS... Não vai para o SUS só quem precisa. Às vezes, quem precisa pouco também vai. É uma referência, né? Na verdade, em alguns tratamentos. Até para quem tem plano particular, sabe que o SUS já tem uma experiência, tem uma referência. Então, isso certeza. A gente parabeniza aqui o governo do presidente Lula por essa iniciativa de cuidar da mulher, de cuidar a primeira vez, como ele fala, pela primeira vez na história do Brasil. Sim. Acontece nós vamos ter esse tipo uma de conquista dessa, né? Uma conquista, né? Principalmente para quem já está em tratamento, né? Sim. Para quem já está em tratamento, é uma grande alívio, né? Nessa Eu situação. não tenho a menor dúvida disso. Nesse minuto agora, nesses dias, o ministro Alexandre está na China visitando um hospital de referência, de ponta, para tratamentos de tudo, inclusive de osso, né? Ortopédico, né? Legal. E você pode agora, nem precisa... Eles não precisam nem fazer cirurgia para consertar osso. É tipo como se eles colassem, né? Grampeassem, né? Exatamente. Então o Alexandre está lá para trazer essas novidades para cá, porque a gente precisa, e eles não se afastam da medicina tradicional. Engraçado que o Alexandre disse, eu vi na internet, que eles têm aparelhos de última geração, computadorizados e tudo. E ao lado disso eles têm da melhor qualidade, a melhor erva, a melhor pó que eles precisam, que eles tiram da natureza para... Ferramentas para conseguir combater esse grande mal da humanidade. E a acupuntura também. Interessante. Então, assim, muito feliz com isso. Eu quero lembrar aqui do Departamento de Bem-Estar e Saúde da LEPA, o DEBS, né? Que ele também faz um trabalho, não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano. Está disponível para os servidores da casa, para a comunidade, para quem os deputados indicam também, quem vem visitar, às vezes vem com problema de saúde, não vem querer ver a deputada, mas querem uma referência. Com certeza. E aí são encaminhados lá. Às vezes são orientação, às vezes as pessoas chegam em Belém desorientadas, não sabem nem quem procurar para fazer exames. Então, gente, o DEBS funciona, foi reformado, né? Tem uma equipe multidisciplinar, tanto de atendimento clínico, como psiquiátrico, como assistente social. E eu queria que o senhor falasse desse avanço do DEBS, que também vem acompanhando as sessões itinerantes, né, para fazer esse apoio logístico de serviço tão humanitário, né, na verdade. Humanitário, social. Inclusive, ontem, nós conversamos com o doutor Jorge, que ele é ginecologista. E ele chefe da divisão, né? Que é o chefe da divisão. Ele passou mais dicas, né, para as minhas seguidoras nas redes com relação ao cuidado. Foi isso que eu ouvi ele falar ontem, a prevenção. Mas se, caso a prevenção não seja suficientemente, digamos assim, eficaz, que tenham todos os tratamentos. Então, ele falou disso. E o DEBS aqui é um avanço muito grande. Eu sou filha de deputado, né? Meu pai foi deputado estadual durante muitos anos, nos anos 80. Então, eu na época, já frequentava por aqui. E a minha mãe enfermeira, né? Olha só. E aí, você acredita que a minha mãe trabalhou no DEBS naquele tempo? Legal. Olha aí. Por isso que eu sei a importância que é o DEBS desde de antigamente. E agora, eu vi pela primeira vez uma reforma, né, uma modernização, uma expansão de serviços. E isso tudo vem da sensibilidade aí do nosso presidente do Chicão, né? Mais um gol da gestão do deputado Chicão. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o mês de outubro a gente sabe que tem esses dois grandes debates, né? Que é a questão da violência contra a mulher e do se cuidar, né? E do se cuidar, né? E eu acho que
com esses novos caminhos que o SUS está tomando, eu acho que vai ser um número maior de mulheres beneficiadas, porque nós acabamos perdendo muitas mães, muitas filhas, muitas irmãs, né? Muitas mulheres, muitas Marias, como eu digo, que a gente acaba perdendo para o câncer quando essa batalha ela pode ter, pelos nossos governos, todo o apoio. Lá em Santarém, por exemplo, nós estamos agora numa batalha para levar o Hospital do Amor para lá, que é um hospital que nasceu em Barretos, né, que a princípio ele foi financiado pelas grandes estrelas, né, lá do pessoal do agronegócio e também lá dos rodeios e tudo, né? E que é uma rede de hospitais de combate ao câncer. Eles têm o hospital, eles têm uma clínica preliminar e eles têm um ônibus, né, que anda pelo Brasil afora fazendo. E nós conseguimos aí a possibilidade de construir um hospital desses em Santarém. É um hospital que vai atender o SUS, mas ele é de iniciativa particular. Mas é de referência? É de referência no combate ao câncer. E aqui no norte nós temos em Roraima e temos em Rondônia, se eu não me engano. E o de Santarém seria o terceiro. Né, e o Hospital da Mulher, deputada? O que traz para as mulheres do Pará? O Hospital da Mulher, que é aqui, né, em Belém, eu acho que ele é uma referência no tratamento específico. Eu não estou vendo muitas críticas com relação ao atendimento, né? Mas eu entendo que é o primeiro do Brasil, que é especificamente para atendimento só das mulheres e do SUS também. Mas não tem uma conexão ainda de indicação aqui do DEBES para o Hospital da Mulher, ou não? Não tem. Eu acho que a referência dele deve ser através das UPAs, né? da regulação direto das UPAs e do interior também. Porque ele é o único do estado do Pará. E ele é um dos únicos do Brasil, se não for o único. Pioneiro, especificamente para as mulheres, né? Em Santarém tem um agora, mas é um materno-infantil, que vai cuidar das mães, das mulheres, das grávidas e das crianças. Ele não é pediátrico, ele é infantil, ou seja, a primeira infância, né? São os nascituros que vão ser cuidados. Deve ser inaugurado, eu acho que daqui a um ano, né? Mais ou menos, né? A gente está pensando que antes de terminar esse mandato do governador Helder e da vice Hanna, deve ser inaugurado esse hospital em Santarém. Mas o Hospital da Mulher é uma referência. Mas como ele é único e como ele está ainda no início, né, do seu trabalho, eu não tenho visto muitas críticas. Pelo contrário, né, a gente tem visto que as mulheres que são referenciadas para lá têm sido muito bem atendidas com um atendimento moderno e também com medicamentos e também com infraestrutura técnica, inclusive de ponta. Deputada, eu lhe agradeço aqui pela sua participação. É muito importante que vocês venham aqui conversar conosco, conversar com o povo paraense que nos ouve aqui através da Rádio 101.5, através da TV Alepa, para todo o estado do Pará e também do mundo. Queria que a senhora fizesse as suas considerações aqui para as mulheres que nos ouvem sobre esse assunto tão importante que é o Outubro Rosa, que é a prevenção contra a violência contra a mulher. Inclusive eu quero parabenizar vocês por abrirem esse debate aqui e essa oportunidade para todos nós que legislamos a favor das mulheres, contra a violência, mas também contra a falta de emprego, contra a desigualdade, né, que a mulher ainda sofre no Brasil. Também a questão do preconceito contra a mulher também é uma questão estrutural, né? E apesar de nós termos um número maior de mulheres nas universidades hoje, nós mulheres temos muita dificuldade, né, por exemplo, uma dificuldade tão pequena que é ganhar a mesma coisa que o homem que exerce a mesma função que nós. Geralmente as mulheres ganham menos e isso é inaceitável. Agora nós temos algumas mulheres que são referências para nós. Para mim, por exemplo, a Carmen Lúcia, lá no Supremo, no STF, ela é uma referência para mim, né, na forma como ela conversa, na forma como ela fala. Eu vi agora que nós, mulheres, ela disse, já não queremos apenas ser representadas, nós queremos nos apresentar, estar presentes em espaços públicos. E aí que eu faço um apelo muito importante. O ano que vem é um ano eleitoral.
Então, é bom que o eleitor preste muita atenção em quem ele está votando. As mulheres não votam em mulher só porque ela é mulher. As mulheres votam em mulheres que têm compromisso com a luta a favor das mulheres. Mas é muito importante a gente aumentar a nossa bancada feminina, seja no Senado, seja no Congresso Nacional de uma forma geral, seja nas câmaras de vereadores. Por quê? Porque é justamente essa representação política que começa o debate. Nem sempre os homens nos seguem. E as cotas não são cumpridas, né? As cotas dos partidos. De jeito nenhum. Né, Nós temos problemas graves de agressão de gênero na política. Aqui a gente não sofre isso porque o deputado Chicão, ele não permite que nenhum deputado, seja de que concepção política for, ele suba numa tribuna para agredir uma das 7 deputadas que estão lá. Uma única vez eles fizeram uma agressão contra a Dilma e na mesma hora a agressão foi desfeita, né? Então, porque aqui é um lugar de debate político e não de agressões, sejam elas físicas ou verbais. Então, a política ela é muito importante. Nós ainda estamos na fase de que todas as políticas públicas necessárias para fazer com que as mulheres avancem na sua conquista, elas nasçam dos espaços políticos. Elas têm que ser feitas através de lei, porque ainda não tem essa consciência. Se não tiver em lei, não vai ser cumprida. Portanto, todos os direitos e avanços que a gente precisa ter, nós precisamos que elas nasçam na política. Daí a necessidade de que a gente coloque nos espaços de poder um número cada vez maior de mulheres comprometidas, porque mesmo com os 30%, na verdade, elas são só para ser candidatos, mas não são para ganhar a eleição. Então, isso é um absurdo. Quando você é um partido político, que é um dos espaços mais machistas que eu conheço, quando um partido político coloca mulheres apenas para cumprir a cota, eles não dão a menor importância para ganhar a eleição. Então, nós precisamos de vozes que façam a disputa para ganhar a eleição. E de homens comprometidos com a nossa luta, porque tem muitos também, né, que são muito comprometidos com a nossa luta e que nós precisamos que eles continuem também aí à frente das decisões políticas, nos centros de poder e de decisão, que são as Assembleias Legislativas, as câmaras e o Congresso Nacional. É aí que se decide a nossa vida, é aí que se decide que tipo de país, que tipo de estado, que tipo de município você tem. Um Congresso que aprova uma lei que protege bandidagem não não pode ser um Congresso que passe a ideia do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer proteger bandido, entendeu? Então, esse link é que é muito importante. Então, você tem que acreditar e colocar nos centros de poder pessoas que pensam como você. E eu espero que o povo brasileiro pense, né, a favor das mulheres. A favor das mulheres. É isso, deputada. Eu lhe agradeço muito por participar aqui da entrevista conosco, falar aqui para o nosso público sobre temas tão relevantes para a mulher, para a nossa sociedade, e ver também que o deputado Chicão está aqui alinhado conosco. Com certeza. Obrigada, deputada. Ele é o presidente mais feminino que eu conheço. Foi de grandiosidade a sua participação aqui, trouxe grandes referências, grandes números, grandes projetos, né? Representando a mulher, como ela faz na Assembleia, em todos os lugares que ela vai. Obrigada. A nossa bancada é pequena, mas é aguerrida. Nós somos 7 mulheres muito aguerridas na defesa aí do direito das mulheres paraenses. E eu vou mandar para vocês o nosso código. Por favor. É isso, essa foi a entrevista com a deputada Maria do Carmo. Eu lhe agradeço novamente, deputada, por participar aqui conosco. Agradeço também a Shirley Castilho, minha colega aqui de bancada, pela entrevista. E é isso. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e até já. Muito obrigado. Muito obrigada também. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.